Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22. Muito bonito e também que nos dá uma grande lição, né? Desculpe a cara de cansada, mas é assim mesmo. Então vamos lá. Mostrou-me então um anjo, um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida, às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Eu já quero deixar bem claro isso, tanto que nos lembra da criação do mundo, e que o Senhor deu tudo, tinha toda a comida, não se preocupava em vestir, em comer, em moradia, vai ter uma tempestade, eu tenho que me proteger senão morro. Não tinha isso, tudo era perfeito, o Senhor dava tudo aos seus, né, Adão e Eva, aos animais, a tudo que estava ali criado. E devido ao pecado, a gente hoje, né, tem que batalhar para sobreviver, né, ter uma casa, ter isso para se proteger, porque o pecado entrou no mundo para destruir mesmo, né? E na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, né? Olha, observa, Deus nos dá de novo uma árvore que produz 12 frutos, um para cada mês, ou seja, não vai faltar alimento, não vai faltar o que comer, o que beber, o Senhor vai dar pra gente tudo que é preciso, sem que a gente precise sofrer tanto, né? Que nós pagamos hoje pelo erro, pelo pecado que foi cometido lá nos primórdios, né? E pelo que a gente continua pecando, né? Que a gente não para, em vez de criar vergonha, a gente continua. Mas é assim, um dia a gente cria vergonha, espera em Deus. Não haverá aí nada de execrável, então vai ter nada de impuro, nada de abominável, sabe? Essas coisas erradas, não vai ter mais. Não mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos lhe prestarão culto. Eles verão a face e o seu nome, a sua face, a face de Deus, e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem precisará da luz da lâmpada do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e onde reinar pelos séculos dos séculos. Então, assim, a luz, não precisará a gente ter medo, não precisará a gente preocupar em onde abrigar, nem nada, porque Deus é o que está iluminando, não tem essa questão de noite, de dia, nada mais separado. Porque nós viveremos, eu falo nós porque eu quero, né, o reino do céu, sob a luz do Senhor, né? Ele me disse estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos Espíritos dos Profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Então o anjo ali mostrando para João, né? E fala, as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. Tudo que a gente relatou aqui, tudo que está escrito na palavra do Senhor vai acontecer. Aí a gente cabe nessa questão, na reflexão do que eu quero para minha vida. Eu quero o destino que está reservado ao inimigo e aqueles que optam por desfrutar das coisas do mundo. Eu realmente desejo o céu. E o fato também não é só de desejar, gente, é de lutar pelo céu. Então o momento de luta é agora. Então, assim, eu não desejo, eu quero estar no céu e não fazer nada. A gente tem que fazer sacrifício, a gente tem que buscar ser santos, né? Porque lá no reino do Senhor são seus santos, são seus anjos, são seus santos, são pessoas que venceram o pecado aqui na terra e hoje tem a graça de estar junto de Deus, né? Olha o que fala assim, eis que vem em breve, feliz aquele que põe em prática as palavras da profecia deste livro. Então a gente pôr em prática, não só ouvir, não só falar, é fácil estar falando, não é tão fácil, mas assim, é muito mais fácil estar falando e agora praticar, e agora mudar de vida, e agora realmente rever as atitudes e fazer alguma coisa para melhorar, né? Tem pessoas que reconhecem que é errado nisso, que é errado, mas não faz nada. Tem muita gente que nadou e tá morrendo na praia, porque sabe que tem determinada conduta errada, mas não faz nada para mudar. Isso é muito sério, isso não é palavra da Michelle, isso é palavra do próprio Deus, está na palavra de Deus, né? Então, e aí? O injusto, o que ele fala? O injusto que faça suas injustiças, o impuro que continue praticando suas impurezas, mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eu quero ser santa, eu quero me santificar, cada dia mais, quero cada dia mais ser mais santo. Mas ele fala, se você é impuro, continue suas impurezas, se você é injusto, continue suas injustiças. Mas a gente tem preço. Você que fala demais, você que aponta o dedo, você que começa a julgar, você que começa, além de tomar suas próprias reflexões, do jeito que você acha que deve ser sua vida, sai fazendo injúrias,
dos outros por aí, né? Dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro de onde você estiver. Cuidado com a tua língua. O grande mal do ser humano não é a língua, né? Às vezes a pessoa fala muito de Deus, mas também com essa mesma língua que fala de Deus, peca contra o Senhor, né? Levantando injustiças, destruindo as pessoas, né? Então, cuidado, né? Cuidado você que está assistindo esse vídeo e que faz isso, tá? Cuidado, porque a nossa língua é a nossa queda também. Muitas vezes é a nossa maior causa do inferno é a nossa língua. Nossas ações sim, nossos pensamentos sim, mas se a gente avaliar bem o que sai da nossa boca, temos que nos santificá-la. Senhor, me faça muda se eu estiver diante de pecado, que antes que eu peque, que o Senhor me faça muda. Eu não quero pecar pela língua, eu não quero pecar pela ação, eu não quero pecar pelo pensamento. Eu prefiro ser um ser que não pensa, eu prefiro um ser que não fala, um ser que não move do que pecar. Eu sei que isso é forte. Olha o que essa menina está falando, parece loucura, mas diz que a linguagem da cruz é loucura mesmo, principalmente para do mundo. Mas eu não quero me afastar do Senhor, eu não quero pecar. Antes que meus olhos pequem, que eu não enxergue. Porque se eu não enxergar e estiver com o Senhor, para mim eu tenho um ganho maior do que eu estar enxergando e vivendo uma vida de impureza, de pecado e merecer viver na eternidade, que é no inferno, e eu não quero isso para mim, né? O Senhor, ele fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Como é que tá suas vestes? Está suja? Ainda está suja? A minha ainda tá, ainda preciso lavar, ainda preciso purificar, para que eu possa ter a graça de entrar no reino do Senhor, né? Poder entrar nas portas da cidade santa, né? Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, fora, né? Os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras, todos aqueles que amam e praticam a mentira. Se você pratica a mentira, cuidado. Se você pratica uma idolatria, você tem algo no lugar de Deus, ou alguém, ou alguma atividade, cuidado com isso, né? O espírito e a esposa dizem, vem, possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha, e o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Né? Antes fala aqui, né? Jesus enviou o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. E o Senhor nos chama, o Espírito Santo com a igreja, né? A esposa do Espírito Santo é a igreja, nos chama aqueles que têm sede de Deus a receber a água viva. Para receber essa água viva é necessário santidade. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre eles as pragas descritas neste livro. Então não adianta aumentar, gente. Não adianta, tem muita gente que quando eu estava com dúvidas, eu tentava fazer pelo menos uma leitura rápida das coisas. E eu vi assim, não adianta eu tentar, eu via grandes ataques à igreja do Senhor, à igreja católica. Por que eu falo igreja do Senhor e igreja católica? Porque, gente, historicamente tudo é comprovado ali, Jesus Cristo fundou a igreja católica, tal, e ali o primeiro papa é Pedro, né, apóstolo, tal, e deu continuidade. Sim, um padre até descontente com atividades da própria igreja, que o Senhor fala que dentro da sua igreja, a sua própria igreja, ela ia ter pessoas ali tentando fazer o mal, até conseguindo fazer o mal. E aí o povo fala assim, historicamente é comprovado, sim, teve pessoas dentro da igreja que o inimigo implantou ali fazendo mal. Mas não é o que a igreja ensina, não são todos os líderes da igreja que foram assim, né? Infelizmente haverá cristãos que se dirão católicos ou se dirão protestantes, que estarão ali no meio da igreja para fazer o mal. O inimigo está ali adentrando, ele tem pouco tempo para seduzir e levar os fiéis do Senhor para longe. E ele vai adentro, ele usa ali dentro das igrejas também, né? Então assim, e o homem, né, um sacerdote na época, por discordar de atividades que o próprio, talvez, o inimigo poderia estar fazendo ali, não sei, ele fundou uma igreja, né, para protestar, né, contra a igreja de Cristo. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, já gravei isso algumas vezes, que eu aprendi com o Diácono Alexandre, que a nossa igreja é a nossa família.
Nós, como membros da família, como seres humanos, a gente erra. Mas a gente não muda de família em família a cada erro que você encontra. Você fica ali, você permanece e tenta consertar. Você ora, você luta para que aquele erro se conserte, não é isso? Então é assim também com a igreja do Senhor, né? Então nós temos ali toda a tradição, nós temos ali a palavra de Deus, nós temos uma série de instruções ali que a gente segue, que foi passada pelo próprio Cristo, aos seus apóstolos, discípulos, e vem dando sucessão. A nossa igreja, ela é tradição, sim, ela segue, ela é fiel, ela não vai acrescentar e nem vai tirar nada, além daquilo que o Senhor nos ensina, aquele que o Senhor quer. Então, cuidado você que utiliza da palavra de Deus e começa a colocar coisas que não são da palavra de Deus e começa a ter seus próprios pensamentos e seguir ali. Gente, depois disso, quantas igrejas foram e estão sendo fundadas, ainda serão fundadas, cada um pensa de um jeito, entende de um jeito, vai colocando coisas ali que nem existem. Quantos ditados populares hoje o povo cita como se fosse parte da Bíblia e nem é, né? Então, assim, vamos ter um zelo pela palavra de Deus. Antes de você estar saindo falando ou começar a utilizar a palavra de Deus para julgar, para acusar, cuidado, olha o que Deus fala. Todo aquele que juntar alguma coisa sobre o livro, né? Sobre o livro, ele vai pagar por isso. Se eu retirar, vai pagar por isso. Eu não posso acrescentar nem tirar, que é a palavra de Deus, né? Então, assim, cuidado com que você, como você trata a palavra de Deus, como você lê, como você interpreta, como você repassa. É muito sério isso, né? Então, assim, aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho, diz. O que o Senhor fala? Sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E assim termina o Apocalipse. Então, o Apocalipse, que a meu ver, foi um livro que nos convidou à conversão o tempo todo. Ele mostrou os destinos daqueles que são de Cristo, daqueles que lutam pela santidade, que vão conseguir os vencedores dessa luta, e daqueles que não lutam ou que não vão vencer porque não lutou o suficiente, né? Qual é o destino? Eu tenho a minha escolha do que eu quero para mim, do que eu quero lá para minha eternidade. Não sei se eu vou merecer, mas e você? Qual é a tua escolha? Vamos começar a refletir todos os dias. Não é porque terminou o livro hoje, né? É que nós vamos deixar que o que a gente aprendeu na palavra do Senhor fique para trás, né? Que foi um livro lido, foi um livro partilhado por nós e que a gente possa fazer sentido na nossa vida, vivê-lo, né? Lembrar aquilo que eu quero. Se eu acredito em Cristo, se eu estou seguindo, se eu sou cristã, se eu sou católica, eu vou fazer que minha vida seja para Deus, para que eu busque realmente o Senhor e busque merecer o céu, né? Que possamos merecer o céu, mudarmos e realmente nos entregarmos, nos convertermos nesse tempo de misericórdia, para que sim, a gente possa contemplar o Senhor nessa novo céu, nessa nova terra, amém? Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.